Oi, meus amores, tudo bem? A aulinha de hoje, tá? Do dia 29, a gente vai falar um pouquinho sobre sentimentos de novo, tá? Então, aqui no papel, eu trouxe um textinho que chama A Greve do Lápis para vocês, tá? Dos lápis. Então, eu vou ler a história para vocês prestarem assim, bastante atenção no que acontece na história, tá? Que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a gente, tá bom? A greve dos lápis. No dia em que os lápis de cor resolveram parar, nada foi pintado. Então, eles resolveram simplesmente parar. Então, sem lápis de cor, não havia como pintar, né? Dos estojos, recusaram-se a sair. Não queriam sair de dentro do estojo. Na escola, todos os desenhos ficaram pretos e brancos. Não tinha cor. É que lápis não aguentavam mais tanta rotina. O lápis amarelo se cansou de pintar o sol. Os vermelhos não queriam saber de telhados. O lápis verde dizia: chega de ser graminha, nasci para ser mais do que isto. Quero experimentar coisas novas. Então, o que aconteceu? Eles estavam cansados de sempre fazer a mesma coisa. Por que o lápis amarelo só tinha que ser para o sol? Por que o lápis vermelho era o telhado? Por que a grama eu tinha que pintar de verde, não poderia pintar de outra cor? Então, eles todas as vezes eram usados para a mesma coisa e eles se cansaram disso, né? As tintas, sim, são felizes, comentavam os outros lápis. Nas pinturas famosas, Monet fez neve amarela, Van Gogh fez montanhas roxas e Gauguin pintou areia de cor de rosa. Olha só, por que não podemos ter esse direito? Então, os lápis comentavam entre eles que eles queriam ser igual às tintas dos artistas famosos. Eu não sei se vocês já viram alguma pintura assim de algum artista bem famoso. Geralmente, quando eles trabalham, às vezes eles não usam necessariamente a mesma cor que a gente está acostumado a ver. Então, por exemplo, se eles fossem pintar um sol, pode ter certeza que o sol não seria amarelo. Ele poderia, às vezes, ter outra cor totalmente diferente, tá? Ou misturaria o vermelho com o amarelo, ou com o laranja, ou teriam desenhos que nem seria o sol redondinho, seria um sol todo quadriculado. Então, os pintores, eles usavam a criatividade deles, eles não ficavam só naquela mesmice. O mato tem que ser verde, o sol tem que ser amarelo. E eles usavam a criatividade deles. Então, olha, fala do quadro do Monet, que a neve, ele pintou de amarelo, olha só, e a gente quando vai pintar neve, é branco, já pintei. O Van Gogh, montanhas roxas, quando que a gente pinta uma montanha roxa, né? E na verdade os lápis de cor, eles queriam só isso, eles queriam ser livres para que eles pudessem pintar o que sentissem vontade. Não tinha que ser só aquilo que já estava acostumado. E às vezes a gente fica assim também, né, E só decidiram voltar ao trabalho quando as crianças concordaram em criar desenhos com cores bem diferentes. Então, eles só resolveram participar, né, das atividades, pintar alguma coisa se as crianças fossem criativas, se elas usassem a imaginação delas para que não ficasse só no sol amarelo, na grama verde, no telhado vermelho, para que criassem coisas diferentes. Por que eu não poderia, por exemplo, pintar o meu telhado de verde? Por que eu não poderia pintar o meu sol de roxo? Por que eu não poderia pintar a minha rosa de azul? Então, eles queriam participar, né, presenciar, vivenciar coisas novas e não sempre a mesma coisa, tá? No início da história, os lápis se sentiam descontentes. O que é descontente? Quando você tá triste, você não tá chateado, assim, você não tá feliz com alguma coisa, né? Com a rotina de sempre. E resolveram fazer greve. Recusaram-se a sair do estojo. Você acha que haveria outro jeito dos lápis solucionarem esse problema? Qual? Vamos pensar o seguinte, imagina que nós somos os lápis e a gente simplesmente decidiu não sair do estojo. Se a gente não sair do estojo e a gente não falar o porquê, as pessoas vão descobrir o que a gente quer? É meio difícil, né? Às vezes a gente está passando por algum problema ou acontece alguma coisa e a gente se cala e a gente não conta para a pessoa o que está acontecendo. E a gente acha que a pessoa está sabendo e muitas vezes a pessoa nem sabe o que a gente está sentindo. Já aconteceram, por exemplo, situações onde uma pessoa fez alguma coisa que me deixou triste. Uma amiga minha me deixou muito triste. Só que ela não sabia que ela tinha me deixado triste, ela não fez por mal, ela fez uma coisa que eu não gostei.
Se eu não falar para ela que eu não gostei daquilo, como que ela vai descobrir, né? Eu vou ficar só, não vou mais conversar com ela porque ela me chateou, acabou. Eu vou perder uma amizade às vezes de bobeira, hein? Se eu não contar para ela, olha, fulana, eu fiquei chateada com aquilo que você fez, eu achei que aquilo lá não foi legal, eu não gostei. Se eu contar para ela e ela for minha amiga de verdade, com certeza a gente vai se entender e ela não vai fazer mais. Ela vai saber que, eu não vou fazer mais aquilo porque ela não gosta. Agora, se eu não conto aquilo que eu tô sentindo, fica difícil das pessoas descobrirem, tá? Às vezes com a nossa mamãe, com a nossa família, às vezes a gente tá chateado com alguma coisa e a gente acha que todo mundo sabe o porquê que a gente tá chateado. E nem sempre, viu? Muitas vezes a gente precisa falar. E é bom falar, sabia? Porque senão a gente vai guardando lá dentro do nosso coraçãozinho e a gente fica com aquela coisa ruim no coração, né? Ai, triste o tempo inteiro. Ai, ninguém me entende. Ai, eu tô chateado. E não se resolve o problema desse jeito. Na verdade, a gente fica guardando o problema pra gente. Quando a gente conta, só da gente contar o problema pra alguém, a gente já se sente até melhor. Parece que a gente tira um pouco do nosso coraçãozinho aquela mágoa, às vezes aquela chateação que a gente tem. E quando a gente conta para a pessoa certa e a gente resolve o problema, aí acaba de vez esse problema, né? Mas a gente precisa contar para as pessoas o que a gente está sentindo, tá bom? Então, teriam outras maneiras deles resolver esse problema? Teria, se eles conversassem talvez e contassem o porquê que eles estavam tristes. Agora só se trancar dentro do estojo não ia resolver nada. Como que as crianças iam descobrir o que eles queriam se eles não contassem, né? Aí vem a perguntinha 3 aqui do lado. E você? Como costuma reagir quando está descontente com alguma coisa em sua vida? Então, quando acontece alguma coisa que você está triste, aconteceu alguma coisa que te deixou chateado, o que você faz? Você fica calado? E aí, eu vou ficar quieta, deixa assim mesmo, pronto, tá bom, não quero mais graça. Você cala-se e fica aí conformado? Você tenta negociar um acordo? Olha, não foi legal. Se você fizer isso, eu já não vou ser mais sua amiga, não gostei da sua atitude, achei que você foi uma pessoa muito indelicada, não teve carinho nem compaixão pelas pessoas, não gostei da sua atitude. Então, se fizer de novo, acabou a amizade. Então, você tenta negociar ali, né? Você chora e tenta conseguir as coisas pela insistência? Eu queria lá no mercado um pote de sorvete, mas a minha mãe disse que não tinha dinheiro, que esse mês ela estava apertada, tinha que comprar as coisas necessárias e eu fiz o maior barraco, me joguei no chão, chorei mesmo. E aí? Você faz isso daí? Tenta convencer a mãe com o choro, né? Na minha casa não resolve muito, né? Mas às vezes a gente tenta, né? Fazer o quê? Então, aí às vezes a gente faz aquele melodrama, faz a família passar uma vergonha, como se a mãe não quisesse comprar. É que às vezes a gente não tem condições de comprar tudo que vocês pedem mesmo. Aqui em casa também é assim, viu? Pediu, falei que não é não e acabou. Nem sempre a gente tem condições, tá? Mas coloca o que vocês realmente fazem. Vocês tentam, às vezes, ganhar no choro? Ou nenhuma dessas opções? Não, eu não faço nenhuma dessas coisas, eu faço outra coisa totalmente diferente. Então me conta, o que você faz? Coloca nessas linhas aí o que é que você faz para tentar resolver o seu problema. Quando você está triste, descontente com alguma coisa, o que você faz? Eu tento conversar, eu chamo a pessoa para conversar. Eu chamo e conto a verdade. Olha, eu tô triste por causa disso, disso. Então coloca aí para mim, tá bom? Façam essas 2 atividades aqui e depois a última, eu quero que vocês façam um desenho bem bonito. Do quê? Do que vocês quiserem. Usem a criatividade de vocês. A única coisa que eu quero é que criem com as cores também. Vou desenhar uma árvore, mas essa árvore eu vou pintar de amarelo. Eu vou desenhar uma casa, só que o telhado da minha casa vai ser azul. Eu vou desenhar um menino e o cabelo do menino vai ser verde. Então, eu quero que vocês criem coisas assim bem diferentes. Imagina que os lápis foram conversar com você e contaram que eles estão tristes porque eles pintam sempre a mesma coisa e que eles querem coisas novas, diferentes. Façam aí um desenho bem diferente, bem legal com esses lápis que estavam descontentes, mas agora com esse desenho não vão ficar mais, tá bom? Tchau, meus amores!